Nós estamos começando pela TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população, mas um programa Ponto de Vista. Um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de assuntos de interesse da nossa comunidade, do trabalho do vereador e também dos seus convidados. Hoje nós temos como convidado o vereador Pastor Eliezer. E que traz como convidados também, temos aqui a presença do pastor Walter de Souza, que já é um amigo nosso de vários momentos aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. E temos também uma visita ilustre, pela primeira vez aqui na TV Câmara, o pastor Palharini, ele que é representante, nesta oportunidade, do presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rocco de Gílio Filho, e que vem também falar sobre o seu trabalho, falar sobre uma grande ação que vem sendo desenvolvida. Seja bem-vindo também, pastor, à cidade de Tupã. Vereador, temos dois convidados hoje para a gente falar um pouco também do trabalho da igreja e falar sobre o trabalho do senhor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje, dando início ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Olá, telespectadores da TV Câmara. Hoje é um dia especial, um dia alegre para nós, porque estamos recebendo a visita ilustre do nosso amigo, pastor José Palharini, e ele que é uma pessoa muito influente dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Conselho Estadual, e também a presença do nosso bispo aqui, o reverendo Walter de Souza, que é a pessoa que comanda a região aqui da Alta Paulista. Então hoje nós trouxemos eles aqui para a gente bater um papo sobre a igreja. Ele veio aqui também para conhecer o nosso trabalho aqui no Legislativo. Então seja bem-vindo, pastor Walter, mais uma vez ao nosso programa Ponto de Vista. O pastor José Palharini também, seja bem-vindo a Tupã. Obrigado. E aqui ao nosso programa Ponto de Vista também. Pastor, a sua saudação? Eu saudo os meus amigos telespectadores da TV Câmara, essa TV que tem sido uma bênção para o nosso lar, para a nossa cidade. Pra você ter ideia, até pessoas de longe daqui da cidade de Tupã, através da internet, têm acompanhado as reportagens que é feito aqui hoje. E é um meio da gente compartilhar daquilo que tem acontecido em Tupã, com várias reportagens. E hoje nós estamos com a presença do nosso amigo, pastor Palharini, onde tem pegado e tem sido uma bênção para nós. Então, para nós é um privilégio. E também, falando um pouquinho também do trabalho do nosso representante, pastor Eliezer, que tem feito um excelente trabalho na nossa cidade, tem sido bênção não só para a igreja, porque eu vejo assim, quando o vereador está lá, ele não representa apenas um clero religioso, ele representa a pessoa. E o pastor Eliezer, ele tem representado nós muito bem, isso tem chamado a atenção. Isso tem saído dos portais de Tupã, tem chegado até a São Paulo ali, e as pessoas têm falado muito do que nós temos feito em Tupã. E aí o nosso amigo, o pastor Palharini, veio aqui, sendo um dos representantes ali, que trabalha diretamente com o nosso presidente, reverendo Rocco de Gílio Filho, que é o nosso presidente, nós amamos tanto, é um homem família. Ele veio aqui nos honrar com a sua visita. Eu digo, seja bem-vindo, meu amado, meu amigo. E para nós é um motivo de grande alegria receber aqui e passar essa tarde gostosa juntamente conosco. Pastor José Palharini Filho, seja bem-vindo a Tupã. O senhor, além de um representante da igreja, também é o responsável pela construção de uma grande, talvez a maior obra da Igreja do Evangelho, que nós vamos falar depois. Mas seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, Rogério, pastor Eliezer, bispo Walter, uma alegria estar aqui, representando nosso presidente, o pastor Rocco de Gílio, E nada melhor que estar entre amigos e poder compartilhar um pouco do que eles têm feito aqui, tanto no Legislativo, como também na parte eclesiástica, através do nosso bispo, do pastor Walter aqui, que tem muito nos alegrado. E as notícias que chegam para nós em São Paulo, lá no Conselho, são as melhores possíveis. O senhor é de São Paulo, Fala só um pouco, a gente vai no segundo bloco falar bem mais sobre o trabalho do senhor, mas para que as pessoas de casa o conheçam, um pouquinho da sua história, da sua trajetória e o trabalho que o senhor desenvolve, Depois nós vamos falar um pouco mais desse grande centro, mas para que as pessoas o conheçam hoje. Bom, eu praticamente nasci dentro da Quadrangular, meu irmão, o pastor Jaime, é o pastor número 2 da Quadrangular, cofundador da igreja. No princípio eu não queria muito estar à frente da igreja como pastor, então eu fui estudar, trabalhei na Mercedes, morava ali em São Caetano, no ABC, e depois com o tempo houve realmente um chamado especial de Deus
Aí eu acabei deixando a área profissional, né, de engenheiro e me dediquei a estar na igreja como pastor, a estar pregando o evangelho, pregando as boas novas, né, para as pessoas que são tão carentes em todo momento, né? E às vezes a pessoa fala, não, esse é um momento mais difícil, mas eu costumo dizer que momento difícil não tem dia e não tem ano, é aquele que a pessoa está vivendo. E a Igreja Quadrangular veio justamente para isso, para inovar com uma doutrina nova, sem doutrina de homens, entre aspas, a gente fala isso, né? Uma igreja que você tem liberdade de bater palma, de se expressar, a igreja que fez a diferença na vida das mulheres, porque quando a Quadrangular chegou, a mulher não tinha direito de pregar o evangelho, era simplesmente o máximo que ela fazia, era fazer parte de um grupo dentro da igreja, e com a chegada da igreja, a mulher teve a oportunidade também de ocupar o seu espaço, né, de anunciar o evangelho. E hoje 62% do Ministério Quadrangular é composto por mulheres. E o senhor está vendo a cidade de Tupã? A Igreja do Evangelho tem 66 anos. Em Tupã são 59 anos. E o senhor tem aqui 2 representantes da nossa sociedade, conhecidos da população, que trabalham no dia a dia. Tupã tem um lugar de destaque também na Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem, graças a Deus, Tupã tem nos surpreendido em todos os aspectos, tanto na parte eclesiástica, como eu disse, na política também, porque é importante a igreja ter seus representantes, como bem disse o bispo, que ele não está ali para defender a bandeira da Quadrangular, ele está ali para defender a bandeira do povo, de legislar em favor do povo, do que é justo, do que o povo precisa. Então, a gente lá de São Paulo, a gente vê com os bons olhos e se alegra do crescimento da Quadrangular em Tupã. Bom, vereador, vou falar um pouquinho do trabalho do senhor, né? Nós temos os nossos convidados e a população de casa também para acompanhar. O senhor é vereador, o vereador com a maior votação da Câmara Municipal dessa atual legislatura, está no primeiro mandato, chegando a 1 ano, mas o senhor já tem muitas ações, né, desenvolvidas. Tem algumas aqui que eu gostaria que o senhor falasse. Por exemplo, o senhor está buscando na área da educação a construção de uma creche para Tupã, né? Eu queria que o senhor falasse o que motivou esse pedido, como é que o senhor está trabalhando com relação a isso. Então, Rogério, eu fico muito contente, né, de ter os meus representantes que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, nos aconselhando. A gente sempre tem aprendido a questão de termos mentores sobre nós, não legislamos em causa própria, temos pessoas que nos aconselha, que nos direciona, que nos corrige quando precisa ser corrigido. E é muito bom quando você tem pessoas que acompanham você. Então nós temos e prestamos conta para o nosso bispo, prestamos conta para o Conselho Estadual, prestamos conta para o Conselho Nacional. Então a Igreja Quadrangular é uma igreja organizada, tá? E então nós, através da liderança que nós temos sobre nós, a gente realmente entrou na política para que nós viéssemos trabalhar um pouco mais em prol da sociedade, porque o pastor já trabalha com as pessoas, já trabalha com o público, já ajuda, o pastor ele já faz um trabalho social na igreja, além do trabalho espiritual, e a gente sabe que através da política as coisas se tornam mais fáceis, porque tudo é através da política. A política, ela abre as portas, e quando eu falo política, eu falo da boa política, não da politicagem, de tudo que nós temos visto aí. Então, quando você entra na política com boas intenções, você consegue fazer muitas coisas, tá? Então, nós fomos já em Brasília 2 vezes, estamos reivindicando lá, temos uma inscrição feita, né, para que possa sair. Já temos uma área lá na Zona Leste, ali perto do supermercado Seco, né, a população sabe aonde que é. Já temos uma área de uma creche que começou a ser construída ali, mas por motivos das administrações passadas, essa obra a empreiteira abandonou, fez só a parte de terraplanagem, muro de arrimo e abandonou, depois fez outra licitação, a empresa ganhou, mas nem iniciou a obra, e o tempo passou e essa obra hoje ela ficou inviabilizada, né? Então até nós já devolvemos o dinheiro, né? E agora estamos então pleiteando uma nova creche, porque nós já temos o espaço prontinho, com muro de arrimo, terraplanagem pronta, só para receber essa creche. Então estamos lutando, acreditamos que em breve nós teremos uma creche. Você sabe que creche hoje é uma demanda muito grande, né, na nossa cidade. Temos o nosso secretário aí trabalhando, se esforçando demais, né, para eliminar esse déficit que temos
de vagas na nossa cidade. E essa creche que é ali na Zona Leste, que é o lugar maior da nossa cidade, onde cresceu e está crescendo cada vez mais, então precisa e cabe muito bem uma creche ali, visto que nós já temos espaço. Então eu acredito que logo logo nós estaremos aí ganhando mais uma creche para Tupã. Bom, essa é uma ação do senhor na área educacional. Na área da saúde, o senhor tem também um trabalho na busca de recurso para os hospitais, né? A gente sabe que Tupã está passando um momento difícil, até falar para os pastores aqui, né? Que um dos hospitais, né, já oficialmente anunciou que será fechado, mas felizmente um outro hospital da cidade acabou, né, encampando, né, esse hospital para que ele não fechasse. E o senhor conseguiu R$200 mil para que a Santa Casa, né, que vai administrar a partir do ano que vem 2 hospitais, possa continuar prestando esse atendimento de qualidade à população. É verdade. Nessas viagens que nós fizemos também a Brasília, nós tivemos também no gabinete do nosso deputado federal, o pastor Jefferson Campos, e pleiteamos junto a ele ali uma emenda parlamentar, e graças a Deus saiu. Já está empenhado, é questão de dias, esses R$200 mil já estará na conta da Santa Casa, da Santa Casa de Misericórdia, para que esse dinheiro possa ser usado na compra de equipamentos que muito vai ajudar a nossa comunidade, que tanto precisa da Santa Casa, né? A saúde também é muito importante, então nós temos procurado fazer um trabalho na educação, na saúde, atuar em todas as áreas. Então nós estamos muito felizes, vai estar saindo amanhã nos jornais da cidade essa liberação aí dessa emenda, e esse dinheiro, é questão de dias, já estará na conta da Santa Casa para ser usado. Então a gente fica muito contente, porque o vereador viaja em busca de recursos também para a cidade. Então o vereador, apesar de não ser a função realmente dele, mas hoje o vereador ele tem que fazer isso também, né? Ele tem que buscar recursos, tem que ajudar a cidade, além de fiscalizar o executivo, de criar leis, enfim, hoje ele tem que trabalhar junto com os seus deputados para ajudar também o executivo e as entidades e a Santa Casa, como você bem falou, que está assumindo agora o Hospital São Francisco e que mais do que nunca precisa de ajuda. Com tristeza a gente recebe a notícia do fechamento do São Francisco, mas com alegria também a gente sabe que está tendo um socorro aí e a Santa Casa estará assumindo então o Hospital São Francisco. Então essas verbas vêm numa boa hora, né, Rogério? Falar um pouquinho também sobre uma área do trabalho do senhor que é uma questão bastante sensível, que são as mudanças da sociedade atualmente, né? Depois eu gostaria de ouvir também os pastores. O senhor sempre vai à tribuna falar com relação a questões envolvendo a família, a questão da ética, da moral, o comportamento da sociedade, né? A gente vê que a sociedade nos últimos anos passou por uma série de transformações. Então eu queria que o senhor falasse como é que o senhor desenvolve o seu trabalho, as bandeiras que o senhor defende com relação a essa questão da família, da ética, da moral, né, sendo um legislador, e depois ouvi-los também com relação a isso. Então, Rogério, nós temos feito esse trabalho, é um compromisso que nós temos com a família, na defesa da família, a família tradicional, da forma como nós entendemos que Deus a criou. Entendemos que há muitas mudanças hoje, né, na humanidade, vivemos aí o período pós-modernidade e entendemos as mudanças, tá? Mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós acreditamos, tá? Daquilo que o cristianismo acredita e defende. Então nós não podemos, porque se eu abro mão daquilo que eu acredito, se eu abro mão da minha fé por causa de uma mudança da sociedade, então realmente eu estou abrindo mão também dos meus princípios cristãos, daquilo que eu acredito. Então nós estamos com esse objetivo de defender, né, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé do cristianismo e principalmente da família, da forma como nós acreditamos que Deus criou a família. Nós respeitamos as mudanças, mas queremos que seja respeitado também aquilo que nós acreditamos e que não seja mudado, e a família não pode ser agredida da forma como nós vemos ultimamente, como a família tem sido agredida, as nossas crianças, e enfim, nós temos um trabalho forte em defesa da família, da ética, dos bons costumes, da moral e dessa bandeira que é a bandeira do cristianismo, a bandeira de Cristo.
Vereador, queria ouvi-lo também sobre essa questão. Nós vemos aí o trabalho do nosso vereador, que é o nosso representante ali, que ele tem desempenhado um excelente trabalho com relação à família, que nós precisamos no poder, tanto na Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados, como na Câmara de Vereador, pessoas que possam defender a família. Porque a família é tudo, a família é o alicerce de todas as coisas. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, criou homem e mulher, para que pudesse dar sustentação à família. Então hoje nós temos visto assim, a família brasileira tem sido atacado, como se fosse algo ultrapassado, e não é verdade. A família não está ultrapassada, não. Eu venho da família bem tradicional, onde meu pai, a minha mãe sempre ensinou o que é bom, o que é moral, o que é certo, o que é correto. Eu fico imaginando se daqui a alguns anos não tiver pessoas que possam ocupar as casas de lei defendendo a família, o que vai ser do amanhã. Porque o mundo, todas as pessoas, tudo que tem hoje foi construído à base, o alicerce é a família. E como eu vejo como é que tem pessoas hoje querendo destruir a família, sendo que ela é a base. Se você destruir a família, você vai destruir tudo o alicerce, tudo foi criado, foi sobre a família. Por isso nós precisamos de pessoas ali que defendam a família. Pessoas que possam defender aquilo que é certo, aquilo que é correto, que é para isso que a igreja, que é para isso que as pessoas, não estou falando só de apenas uma igreja evangélica, mas eu digo um cidadão de bem. Todo cidadão de bem, ele tem que ter, porque tudo começa dentro de casa. A criança, o jovem, o adolescente vai ser lá fora aquilo que ele aprende dentro de casa. Então nós estamos aí para apoiar, nós estamos aí junto com o nosso vereador para defender aquilo que é correto ali naquela casa de lei. Pastor? Então, nós como os pastores, nós pregamos a ideologia de Gênesis, não de gênero. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e o criou. E disse, crescei e multiplicai. Então, pessoas do mesmo sexo não podem multiplicar. Então, se a própria Constituição fala que família é composto de homem e de mulher, nossa Constituição. Então, a igreja não é contra, porque Deus deu livre-arbítrio para cada um. A pessoa escolhe o caminho que quiser. Adão e Eva pecaram por quê? Porque tiveram livre-arbítrio. Deus não impõe nada, Deus simplesmente mostra o caminho. E a consequência de você não observar o caminho que ele faz. Então, pela Eva e Adão não observarem o que Deus pediu, houve o primeiro pecado. Então, o que acontece? A pessoa tem a liberdade e a lei ampara elas, dando o direito delas se unirem. Agora, elas questionam Deus, mas elas querem o casamento. E casamento vem da palavra casalamento, porque quer dizer, para crescer e multiplicar. Então não tem como você, um pastor, por exemplo, a pessoa pedir para a gente fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo, porque não é um casamento, é uma união. Não é um casamento, porque eles não vão procriar. Então, a igreja respeita as pessoas, a igreja ama eles, entendeu? Porque Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas pessoas, às vezes, levadas por enganos, por tradições. Eu costumo dizer na igreja que muitas vezes a tradição atrapalha. Por exemplo, tem uma tradição no Brasil que fala que se você tomar leite você não pode comer manga, porque é veneno. E muitas pessoas acreditam nisso, porque foi uma tradição vindo de geração para geração, e as pessoas até hoje, muitas já sabem que isso é mentira. Mas muitos ainda acreditam que manga com leite é veneno. Então, quando Jesus falou isso, conhecereis a verdade vos libertará, é em todos os sentidos. Né? Então, essas pessoas também têm que entender isso, que se ela tem a opção de se unir do mesmo sexo, é a opção dela. A igreja respeita. Agora, o que a gente não aceita é eles imporem isso para nós. Entendeu? Porque o que a gente acredita é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que é errado. Agora, muitas pessoas radicalizam. A Bíblia não condena só a união das mesmas pessoas. A Bíblia também condena os mentirosos. A Bíblia também condena até aqueles que são covardes. Então, a Bíblia, porque muitas vezes a pessoa só puxa o foco para a situação dela. E a Bíblia, ela é ampla. A palavra de Deus, ela é ampla. Então, os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros, todos esses não têm parte com Deus.
mas Deus continua amando eles, porque Deus enviou Jesus para todos, não mandou Jesus só para o branco, só para o judeu, Ele mandou para todos. E Jesus não faz discriminação. E a gente conhece muitas pessoas que tiveram um encontro com Deus e descobriram que podiam ser como Deus os criou, homem e mulher. Entendeu? Então a igreja é contra, porque uma criança com 5 anos, ela não tem condições, vamos dizer assim, de definir o que ela vai ser. Tanto é que nós não batizamos criança, porque a palavra de Deus fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Uma criança não crê. Eu costumo dizer que a única coisa que uma criança crê é no leite, que a mãe dá. E o que você passar para ela e falar que é bom, ela vai acreditar. Então a igreja só batiza a partir de que idade? Dos 13 anos, quando a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. A igreja quadrangular, principalmente, ela não impõe isso. É um livre-arbítrio da pessoa. Mas nós respeitamos, né, o querer dessa pessoa. Agora, respeitar uma coisa. Agora, aceitar é outra. Diferente, né? Diferente. Agora, como é que a gente convive no Brasil? Porque nós temos uma tradição do bom convívio de todas as pessoas, das religiões, temos um Estado, né, laico, né, como se diz, para essa questão da tolerância. Porque o senhor falou mesmo, vocês têm os limites, né, da religião, da fé. Agora, existem muitos casos em que as pessoas não só não aceitam, como agridem, e essa questão da intolerância que é muito ruim na nossa sociedade, né? Como é que vocês veem e como que a gente da sociedade pode trabalhar para, mesmo assim, tendo as nossas diferenças, conseguir conviver, né, numa harmonia como sempre nós tivemos? Eu acho que o princípio é o respeito. Aquilo que Jesus passou para nós. Jesus respeitou a todos. Entendeu? Jesus não veio para acusar. Ele veio para trazer a vida. Foi isso que ele falou, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância, em todo sentido. Quando levaram para Jesus aquela mulher adúltera, que pela lei ela teria que ser apedrejada, porque ela foi pego em adultério, Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Quadrangular foi uma igreja que se diferenciou das outras, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós pregamos o amor de Jesus. Nós não pregamos contra outra igreja. Por exemplo, assim, a igreja católica. O padre não casa, mas é uma opção dele. Se ele não quiser casar, ele já sabe, se ele for ser padre, ele não vai poder casar. Quer dizer, o respeito, então, respeito. A gente, a Quadrangular, é uma igreja que respeita todas as religiões, porque nós não pregamos contra a religião, nós pregamos Jesus Cristo. Eu queria fazer uma outra pergunta. O senhor, né, tocou em igrejas. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, um grande crescimento das igrejas evangélicas, do segmento protestante no Brasil. O Brasil chegou a ter 80% da sua população, ou quase 90%, né, apenas ligado a uma religião. Hoje, nós temos uma divisão muito grande, né, 1/3 ou mais ainda nós temos. Então, o que o senhor acredita esse crescimento das igrejas, né, que ocupam um grande espaço na nossa sociedade hoje? Eu acredito que o conhecimento está nessa versículo que Jesus falou, que eu já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas as religiões passavam a tradição. Então, a pessoa que era passada pelo pai, pela mãe, lógico que a gente sabe que o pai e a mãe que é o melhor para nós. Mas assim como eles passavam a história de manga com leite é veneno, eles passavam outras tradições. Mas quando você conhece a verdade, e a verdade está contida na palavra de Deus, que é a Bíblia, ela começa a ver que algumas coisas de outras religiões são tradições e não a palavra de Deus. Eu até conversava hoje com o nosso bispo Walter aqui, a respeito de homens ou pastores que sobem no púlpito, mas não pregam a palavra de Deus, prega a sua convicção. E aí que está o grande problema. Ele sai fora da palavra, ou ele pega um versículo isolado, e vai e prega sobre aquilo, dizendo que aquilo é a verdade. Então é por isso que muitas pessoas se frustram em algumas religiões, inclusive até as evangélicas, porque pseudos pastores pregam a sua ideologia e não a palavra de Deus. E o crescimento dos evangelhos justamente é por isso. Porque quando a pessoa vai no culto, ela tem a palavra de Deus na sua mão. Ela vai acompanhar o sermão do pastor junto com a palavra de Deus. E aí ela começa a tomar o conhecimento da verdade e sabe que aquilo que foi passado por ela, não por mal, volto a dizer, porque foi ensinado. Ela passa a ver que era tradição e não a verdade.
Tá certo. Nós estamos indo para a parte final do nosso bloco. Eu gostaria só de falar que nós tivemos em Tupã uma grande celebração, né, vereador? Que foi os 66 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular e 59 anos da Igreja aqui em Tupã. Então, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa questão e depois nós vamos exibir um trecho da matéria que nós fizemos, inclusive o pastor Walter participou, para a gente encerrar o bloco. Nós estivemos, esse mês de novembro é o mês quadrangular que a gente fala, né? A igreja faz aniversário exatamente dia 15 de novembro e nós comemoramos o mês inteiro. E nós fizemos então um evento aqui na Praça da Bandeira, muito bonito, veio as igrejas da região, né? Nem todos os membros veio, mas uma parte, né? Mas nós conseguimos reunir aqui mais de 1000 pessoas, aqui no espaço Zé Pretinho, e foi muito gostoso. Você acompanhou, né, na matéria, você reportou para a cidade, e foi uma festa muito bonita. Os nossos pastores estiveram presentes de Tupã, da região, os membros, e foi uma festa de celebração, de alegria, de comemorar os 66 anos da igreja no Brasil e 59 anos aqui em Tupã, de grandes vitórias. A igreja cresceu, prosperou em Tupã, e como todo o Brasil. Então, realmente foi uma data gostosa, e o mês de novembro é muito importante para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Nós vamos pedir para o Dernival depois colocar um trecho da reportagem que nós fizemos para encerrar esse bloco. Lembrando também que, além dessa homenagem, nós tivemos a celebração na Câmara Municipal, entrega de moções, e tivemos também a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, que foi um marco na nossa história moderna de mudanças e transformações, e que também mereceu em Tupã um grande evento e que a Câmara Municipal também esteve presente. Então nós vamos assistir um trechinho, vamos para o intervalo e depois nós voltamos com os nossos convidados aqui no programa Ponto de Vista. Até já.